Bruno Prado, vamos, digamos assim, por partes, né? Primeiro sobre o jogo. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, teve chances até de ter feito um placar maior por questão de impedimento. O Calleri teve algumas chances que foram marcadas, né, como ilegais, estavam ali impedidas, né, segundo a arbitragem, confirmado pelo VAR. E aí o São Paulo venceu por 2-1, terminou o primeiro tempo 2-1. Na segunda etapa, volta bem pior para o segundo tempo e leva esse empate 2-2. Nós vamos falar do lance do gol depois, mas analisando o jogo, o segundo tempo, o que aconteceu com esse São Paulo, Bruno? Tem alguma explicação para isso? Sim, o time tem oscilações, isso acontece, não é um bom time, mas não é um super time, então tem altos e baixos. Fez um bom primeiro tempo, não manteve o ritmo no segundo. A mudança a entrada do Éder, né? O Luciano iniciou, entrou o Éder no lugar do André Anderson, mudou um pouquinho o sistema da equipe. Em nenhum momento no segundo tempo eu vi um São Paulo, pelo menos assim, controlando a sua vantagem. Acho que quando ficou com 3 atacantes e já tinha 3 zagueiros, ficou com pouca gente no meio. Ali teve problemas, né? O São Paulo, o Luciano recuava um pouquinho mais dos 3 atacantes, e ele até tem características de articulador, ele já fez bons jogos articulando, mas não como um meia mesmo, né? Ele, quando jogava ele, o Brenner, por exemplo, ele voltava muito, encostava nos meias, tinha o Daniel Alves, o Igor Gomes, o Sara, ele participava da articulação, mas não como ele mais 2 atacantes. Isso aconteceu poucas vezes. E o time não teve controle do jogo nessa situação. Eu teria mexido, eu até falei aqui antes do gol do Ceará, eu teria voltado a ter mais um jogador de meio. Eu falei até do Patrick, podia ser o Pablo Maia também, que entrou depois, só que no lugar do Nestor. E o São Paulo deixou o jogo bem aberto, né? O Ceará teve que avançar, atacar mais, porque estava perdendo o jogo, e conseguia arrumar espaço. Essa foi a questão. O Ceará chegava perto da área do São Paulo, o Jandrei fez uma defesa boa antes do gol do Ceará, e depois veio o empate. Depois do empate também o São Paulo não conseguiu dominar o jogo, se arriscou um pouquinho mais, mas deu contra-ataques abertos para o time adversário. O segundo tempo não foi bom, a mudança não foi legal. Acho que o time não ficou bem com 3 zagueiros e 3 atacantes. Nem digo das mudanças dos laterais, acho que isso aí não mudou muita coisa, mas acho que ficar com 3 zagueiros, 3 atacantes, 2 alas e só 2 no meio, fez com que o Ceará tivesse mais espaço. Essa mudança realmente acho que desestruturou um pouquinho o time do São Paulo. E sobre o gol do Ceará, no primeiro momento, aquela imagem inicial, né, com o ângulo que a gente está acostumado a ver, dá ali uma sensação de que poderia estar impedido, né, mas não com tanta clareza como com a bola rolando. Você destacou muito bem isso durante a transmissão do segundo tempo. Aí depois tem aquele, digamos assim, o lance, a câmera invertida, né, do outro lado, dando de frente o jogador de São Paulo, que era o Igor Vinícius. E aí, para mim, pelo menos, dá uma sensação que um pouco, digamos, mais perto de que estaria em posição legal, mas mesmo assim sem ali uma confirmação, sem o lance estar concreto para avaliar se foi ou não. A princípio, o árbitro de campo, ele deu impedimento, né? Então, assim, até existe a discussão. Em lances assim, que não tem a clareza, não tem assim a certeza, teria que prevalecer, né, na lógica, a decisão do campo. Não foi o que aconteceu. E assim, o torcedor de São Paulo, qualquer outro torcedor do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, ele pode questionar esses lances de impedimento, porque já foram diversos erros, e alguns até confirmados pela própria comissão de arbitragem, dizendo que, errou. Um lance de impedimento, o VAR errou, não que o VAR tenha errado, né? Quem opera o VAR colocou a linha errada, e aí o lance foi marcado de forma errada, incorreta. Então, assim, não é nenhum absurdo o torcedor de São Paulo falar, pode ser que tenha tido um outro erro, né? Ou pelo menos ter essa desconfiança. Você também vai por essa linha, Bruno? Até que prove ou tenha uma imagem concreta do lance, né, Bruno? Das imagens que eu vi, eu não tive 100% de certeza de lance legal ali. Realmente, assim, com lance corrido, sem o replay, parecia muito impedido. Aí com o replay, gera uma dúvida, mas não dá pra ver o pé do Igor Vinícius, porque a câmera na TV no Morumbi, ela fica num local que estava exatamente ali nas costas do jogador do Ceará, que faz o gol, que é o Steven Mendonça.
e não dá para ver, ele tampa parte do corpo do jogador do São Paulo, então não dá para ver se o pé do Igor Vinícius está um pouco à frente da condição, ele está um pouco de lado, aí dá essa dúvida, talvez o pé dele dê condição, aí tem essa imagem invertida, né, já que a câmera da transmissão de TV fica do outro lado, aí inverteu para pegar de frente o jogador do São Paulo sem que o corpo do jogador do Ceará tampasse, né, o pé do jogador do São Paulo. Ali eles traçam a linha. Na linha aparece lance legal, mas eu não consegui. A imagem é distante, até porque não é a câmera original da transmissão, então a imagem é bem distante. Certeza absoluta eu não tive. E realmente, assim, o VAR aqui no Brasil ele não é tão exato. Teve um gol do próprio São Paulo que foi mal anulado, que foi na época o Leonardo Gaciba era o chefe da arbitragem. Ele assumiu que houve um erro, um gol do Luciano contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Recentemente teve um gol do Flamengo anulado contra o Botafogo, que eu até agora também não tive certeza que aquele gol estava impedido. O gol, acho que foi do Gabigol que fez o... Isso. Foi do Gabigol. Eu não tive certeza até hoje, eu não vi nenhuma imagem que me desse a certeza. Não, realmente estava impedido. Então, assim, eu não tenho, pelo que eu vi até agora, eu não tenho como afirmar, não, realmente estava legal. Nas imagens que eu vi não me deram 100% de convicção, não. Perfeito, vamos voltar ao Morumbi com o Fausto lá na cabine, ao lado dele também o Kaique Silva. Ô Fausto, sobre o jogo, enfim, você narrou, né, o São Paulo teve um primeiro tempo muito bom, na segunda etapa caiu bastante e teve esse lance também polêmico aí da arbitragem, como o Bruno destacou. A pergunta é o seguinte, né? O São Paulo tem que reclamar realmente desse lance ou não fez um segundo tempo para vencer, independente desse erro ou não da arbitragem, Fausto? Reclamar, tem que reclamar se tiver motivos de verdade, né? Se a imagem provar, as câmeras provarem, é bobagem, aí é queimar cartucho, né? Agora, o São Paulo caiu muito no segundo tempo. O que o Bruno falou tem toda a razão. O São Paulo perdeu o equilíbrio no segundo tempo e tinha tudo para administrar o jogo. E administrar o jogo é exatamente isso que o Bruno falou. Não é você recuar. Não é isso, é você cadenciar, saber a hora de atacar, prender a bola, né? E aí bateu o desespero. Mas também concordo com o Bruno com relação a isso. É um time que ainda oscila demais, né? Aí... certamente agora os grupos são paulinos estão batendo nas substituições do Rogério. O Rogério não faz milagre, né? Claramente os jogadores que saíram do São Paulo estavam exaustos, estavam cansados, né? O Rafinha já não é mais nenhum garoto. O Luciano também estava muito cansado no final do jogo. Enfim, o Reinaldo já não é nenhum garoto mais, né? Então não adianta você querer forçar a barra. Só que esses caras que entram, eles têm que corresponder à altura também. Até porque, em inúmeras oportunidades, eles são titulares. Então não dá pra bobear não dá pra ter uma queda tão grande. O primeiro tempo, o São Paulo fez um grande primeiro tempo. Agora, a gente não pode tirar o mérito, Guilherme, do Ceará. É um time que dá trabalho, é um time cascudo, é um time que, apesar de estar vivendo uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, está indo muito bem na Sul-Americana, assim como o Fortaleza está se reestruturando. Então, tem muitos méritos a equipe do Ceará em tirar pontos das grandes equipes aqui de São Paulo. Tirou do Palmeiras, né? Tirou do Palmeiras e tirou do São Paulo Futebol Clube, aqui em São Paulo. Então, quer dizer, é uma equipe muito bem trabalhada também pelo Dorival. São Paulo oscila e oscila bastante. Fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo regular para baixo. E aí acabou tomando empate.